ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença inestimável do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora as suas saudações a todos vocês. Que Deus abençoe a todos em sua paz. Meus amigos, vamos noticiar que o nosso Instituto Cultura Espírita, neste sábado, estará apresentando a nossa querida amiga, irmã, professora Zita Flora de Almeida, uma grande conhecedora da doutrina espírita, e que na cadeira Religião Espírita, que ela está responsável por essa cadeira nesse semestre, está trabalhando o Código de Conduta. E dessa vez ela vai trabalhar conosco a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Essa é a mais importante de todas as leis. Todas as leis, é verdade. Então todo o trabalho vem a partir daí. Nossa querida amiga Zita Flora de Almeida, uma grande trabalhadora do bem, vinculada a várias instituições espíritas, que no Lar Fabiano de Cristo é responsável pelo processo da educação do ser integral, né? Que é uma atividade excepcional, muito boa. A professora Zita, ela estará conosco e esse trabalho é realmente extraordinário, às 3 horas da tarde. Como sempre, das 3 às 4h15, ela faz a sua exposição. Depois temos uns 10, 15 minutos de intervalo e a última meia hora é voltada para os debates, para discussões, e as pessoas todas estão convidadas a essa participação nessa modelagem do nosso trabalho no Instituto. Mas a atividade não começa às 3 horas da tarde, o Instituto começa de manhã. O nosso querido Silvio Cruz Portugal apresenta 2 turmas, uma de doutrina espírita, são estudos básicos do espiritismo, é uma metodologia própria que o nosso Silvio Cruz trouxe para o nosso Instituto, e ainda um trabalho sobre mediunidade, estudar a mediunidade, os seus fundamentos, com o nosso querido Silvio Cruz Portugal. Começa às 9 horas e vai até o meio-dia. Também o nosso amigo Esperanto Básico 1, essa língua neutra internacional, apresentada pelo nosso querido companheiro, o Altamiro Rocha, que é um grande esperantista, aos sábados, do meio-dia às 13h30. E este sábado, que é o nosso 4º sábado, nós temos a nossa vice-presidente, Maria Amélia Braguilhori Serrano, que está apresentando um livro extraordinário, um estudo magnífico sobre libertação, que é um livro fantástico do nosso André Luiz e que merece muito a nossa reflexão. A Maria Amélia começa de 13h30 vai até às 14h45. Em seguida, nós temos a palestra, a aula da nossa querida Zita Flora, como falamos aqui anteriormente. Nosso instituto está lá, à disposição de todos, na Rua dos Inválidos 182, o prédio do CERJ, que nos cede as instalações com muita generosidade, para que nós possamos apresentar o nosso trabalho. Além do mais, estamos disponíveis pelo e-mail Instituto de Cultura Espírita do Brasil, @gmail.com, ou ainda culturaespírita@oi.com.br. O nosso site www.portaliceb.org.br, e dentro dele encontramos www.tviceb.com, a TV que vai pela internet para o mundo inteiro, mostrando o trabalho do Instituto Cultura Espírita do Brasil. Temos muita alegria em receber e-mails e telefonemas pelos números 2224-1060, 2224-0736. O Instituto está à disposição de todos os nossos amigos, nossos companheiros. O nosso Assaruí sempre traz aqui alguém para ser homenageado nesse início do nosso programa, né?
E hoje está trazendo uma pessoa muito especial, Dolores Bacelar, né? Isso. Que desencarnou há pouco tempo, inclusive. Desencarnou em 2006. Isso. Vamos falar um pouco dessa nossa benfeitora. Bom, o nome dela completo era Maria Dolores de Araújo Bacelar. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas fazem confusão com um outro espírito, a poetisa Maria Dolores, né? Que também é muito apreciada. O Jorge Cerqueira gosta muito das poesias dela, divulga no seu site, etc. Então, mas não há o que confundir. Aqui a Maria Dolores de Araújo Bacelar, que nós estamos visualizando hoje, o nome dela de uso, né, dos livros que ela escreveu, é Dolores Bacelar e pronto. Ela era de família católica. Ela ficou conhecida, né, como eu disse, Dolores Bacelar, e tornou-se figura muito querida dentro das lides espíritas, sobretudo por sua humildade, né? Ela era pernambucana. Nasceu em 1914, em novembro de 1914, né? E depois disso ela veio, ainda criança, não se tem bem notícia, para o Rio de Janeiro. Ela, muito cedo ainda, ela foi levada para um centro espírita pelo esperantista e pelo grande incentivador do movimento espírita, Ismael Gomes Braga, né? Que descobriu nela grandes recursos mediúnicos, e de fato ela tinha mesmo, né? Ela então foi se aproximando da doutrina e, ao lado do esposo, ela casou-se com um também pernambucano, Luiz Gonzaga da Silveira Bacelar, né? Ela trabalhou com um afinco em prol da divulgação do espiritismo, sobretudo a partir de 49, na Casa Espírita do Coração, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação filantrópica, caridosa de Dolores Bacelar sempre esteve voltada na zona sul. E tem um detalhe curioso até nesse particular. Ela e o marido se tornaram muito amigos do coronel Jaime Hollenberg de Lima, e foi através exatamente desta amizade e da colaboração que o casal passou a prestar ao Lar Fabiano de Cristo, né, nos seus primórdios. Eles acabaram montando uma casa assistencial, né, que hoje em dia são chamadas de UPI, né, Unidades de Promoção Integral. Na época eles montaram então esse lar, né, essa casa de Alfredo, porque o objetivo era fazer o acolhimento de menores, de crianças, de idosos, a mesma metodologia, né, que hoje em dia é utilizada no Lar Fabiano de Cristo. Infelizmente essa casa hoje não mais existe, mas foi durante muito tempo o casal, né, Dolores e Luiz Gonzaga Bacelar, eles foram um arrimo dessa casa, não só de lá, como também eles fundaram a Seara dos Servos de Deus em Copacabana. Eles fundaram a Casa Assistencial Lar Amigo, né, destinada a um par de meninas órfãs, né. Eles trabalharam muito. Dolores Bacelar, em particular, depois principalmente do regresso do seu esposo à espiritualidade, que isso foi ainda em 1988, né, ela continuou à frente das obras que eram necessárias, do trabalho que era feito, e ela também teve um trabalho psicográfico muito grande, né? Esse trabalho grande, por exemplo, ficou consubstanciado em obras como A Mansão Renoir. Eu me lembro, eu lia esse livro com uma vontade muito grande de poder entender melhor o espiritismo, né? A Mansão Renoir, que beleza que era aquele livro, né? A Canção do Destino, Novos Cânticos, O Voo do Pássaro Azul, A Rosa Imortal e A Sombra do Olmeiro. Todas essas eram obras, né, de Dolores Bacelar, né, como médium psicógrafa, né. Ela desencarnou, como eu já disse antes, em outubro de 2006, né, e ela foi e é ainda até hoje extremamente querida e prestigiada pelos espíritas no movimento. Merece todo o nosso respeito, a nossa gratidão. O seu trabalho permanece, né, com a atividade assistencial que existe até hoje em nome dela, dando continuidade. Hoje está lá em Botafogo, né?
Então a gente tem uma admiração muito grande. Tive o privilégio de conhecer a dona Lourdes Bacelar, que desencarnou com mais de 90 anos. 92. Até o final da vida dela, profundamente voltada para o bem. Fica aqui o nosso respeito, a nossa homenagem, a nossa admiração e os pedidos a Jesus, que certamente continue abençoando essa sua trabalhada. Vamos então ao nosso breve intervalo, onde a nossa querida amiga, irmã Natasha McKenna, certamente estará encantando a todos com a sua voz maravilhosa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, junho de 2012. Artigo central: Magnetismo e Espiritismo, Ciências Irmãs. Paulo Henrique de Figueiredo. Pelos caminhos da educação. Ecologia 1. Homem-Natureza e a Ecoética. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência. Atrações e repulsões áuricas e a Física Quântica. Moacir Costa de Araújo Lima. Entrevista de junho: a transição planetária e os novos rumos para o planeta no século XXI. Lara Moutinho da Costa. Crônicas de Família, Ana Guimarães, o perfume do amor. Destaque para a UPI André Luiz, Passa 4, Minas Gerais, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Empatia, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Problemas de Mediunidade, Estudos Psíquicos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Ayrton Xavier, Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Na página da Juventude, o nosso jornalista Marcos Leite, a responsabilidade do jovem no meio ambiente. Revista Cultura Espírita. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Caminhar com Jesus. A vida, um inesgotável oceano no qual somos postos à prova. A prova de nós mesmos, de nossas próprias consciências, por vezes ainda adormecidas nas nebulosas das incertezas e admoestações. Olhando o infinito da infinita abóboda celeste, a tormenta parece cessar. As folhas ressequidas dos erros e das faltas cometidas dissipam-se. E o orvalho cai sobre nossas frontes. As lágrimas tornam cristais. Coração aberto, vemos ao longe a luz. Jesus adentra a embarcação das nossas vidas. Nada mais a temer. Ele está ao leme. Doce voz do Rabboni ecoa e aplaca a tempestade. Jesus, de pé, abraça o vento. A ira é cessada com um abraço. O abraço do Cristo. E tudo se renova.
tudo se transforma. No céu desponta o solar astro-rei. As flores se abrem, as mariposas sobrevoam, carregando pólen. As borboletas finalmente despertam de seus casulos. Deixam a fase larval para adentrar as poesias, dando asas às literaturas, dando colorido à imaginação. Caminhar com Jesus é caridade, amor e fé. Caminhar com Jesus é perseverança, porque é certo, depois da tempestade sempre vem a bonança. Querido amigo ouvinte, lembrando que você pode se comunicar conosco e ouvir os nossos programas gravados através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou mandar as suas sugestões através do seguinte portal: www.portaliseb.com.br. Vamos ao nosso número musical de hoje, desejando desde já um excelente dia, uma excelente semana, muita luz, muita paz, muita música, e caminhemos com Jesus sempre em nossos corações. Amen.
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nesse bloco nós vamos responder as questões que recebemos, perguntas dos nossos amigos ouvintes. Hoje nós selecionamos aqui, a Saruí selecionou, né? Perguntas enviadas pelo ouvinte Luiz Eustáquio de Oliveira Sarmento, de Juiz de Fora, e que mandou as suas questões pela internet, que isso bom, né? Utilizando aqui o nosso e-mail. Luiz Eustáquio pergunta o seguinte: existe algo além dessa vida em que nós estamos? Por que a ciência não nos prova que a vida continua? Eita! Precisa até dar um pigarro para. Né? Acontece o seguinte, Luiz Eustáquio: ainda não se pode dizer que a ciência confirma a imortalidade da alma. Até porque existem muitas controvérsias no meio científico. Mas podemos afirmar que inúmeros cientistas e pesquisadores têm apontado a realidade do espírito. Existe, Eustáquio, hoje em dia, muitas universidades, centros acadêmicos que estão pesquisando seriamente essa questão. Não com o espírito de querer destruir a ideia da existência do espírito e da vida continuar, etc., mas com o espírito de entender o processo. Né? Até porque os pesquisadores da época de Kardec não deixaram dúvidas em suas experiências com relação à existência do espírito. Não se pode esquecer, Eustáquio, que grandes sábios da humanidade, como Krishna, Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, Pitágoras, Elias, João Batista, Francisco de Assis, Allan Kardec, Gandhi, Chico Xavier e tantos outros sempre falaram da realidade da vida além do mundo material. Então, com relação à ciência poder comprovar isso, apenas um detalhe, apenas uma parte do processo. A ciência tem que provar, mas a ciência só vai poder chegar na questão da continuidade da vida do mundo espiritual, na continuidade de outros valores e principalmente naqueles relacionados com o espírito, quando ela puder também admitir, sem preconceitos, sem dúvidas, sem negativas, né? Quando ela puder compreender qual é o verdadeiro sentido desse prosseguimento da vida. Por que a vida continua? Aonde ela continua? Enquanto a ciência ainda se mantiver naquele pragmatismo de só poder aceitar e entender aquilo que está diante da sua visão e da sua comprovação, essas coisas vão ser difíceis. Mas os espiritualistas, aqueles que entendem, né, a presença e a atitude, o trabalho dos amigos espirituais, né, a grandeza da bênção de Deus sobre todos nós, né, quando principalmente através da codificação espírita nós podemos ver que a continuidade da vida é um pressuposto do progresso, porque nós vamos na continuidade poder ter outras oportunidades, outras experiências, o aprimoramento espiritual. Tudo isso então fica muito bem montado dentro da cabeça da gente quando nós esperamos que a ciência um dia acompanhe isso também. Na verdade, a ideia da continuidade da vida é tão antiga quanto o homem. Né? Nós achamos que desde as primeiras culturas, né, sempre há essa esperança, né,
de que as coisas não vão terminar. Eles guardavam objetos vivos, essas coisas, nos túmulos, né? Exatamente. Então parece que está lá dentro, parece que há um chip, né, dentro do ser humano, dizendo, olha, a coisa continua, né? E as religiões todas se fizeram em torno disso aí, né? Enfim, as mensagens da filosofia, se discute isso. Mesmo mais recentemente, quando surgiram os vários materialismos, né, há muitas questões que eles não conseguem responder. Na verdade, hoje há um acúmulo tal de informações, de coisas que acontecem depois do decesso, né, das pessoas, é um acúmulo de tal ordem que fica impossível negar essa questão. Agora, como é que isso acontece? Qual é o procedimento disso? Quais os processos em torno disso? Isso aí está sendo analisado, está sendo discutido, mas eu acho que hoje é muito claro de que as coisas não acabam quando acaba. Não acaba no túmulo. Não acaba no túmulo. Hoje em dia, a visão de que isso continua, há uma quantidade imensa de informações sobre isso. É verdade. Muito bem. E aí continua o nosso Luiz Estaque, na verdade, continuando a sua pergunta. Né? E se essas provas existirem? E ele diz assim, eu não conheço. Né? Então nós somos seres espirituais e somos seres imortais? É isso mesmo, meu amigo. Você não conhece as provas, mas conhece as realidades. Né? Diversas crenças asseveram que somos seres da Terra, tendo experiências espirituais. Mas em realidade nós somos seres espirituais, realizando experiências na Terra. Ao término de cada reencarnação, retornamos à pátria espiritual para sermos avaliados pela nossa própria consciência, até que, diante da eternidade, nós possamos encontrar a divindade para a plena experiência do amor integral. Então, é muito curioso, porque você me faz lembrar, no contexto do que eu estava falando aqui, uma frase de um famoso teólogo, Teilhard de Chardin, quando ele disse que nós somos seres espirituais realizando experiências na Terra. Nós não somos seres da Terra realizando experiências espirituais, ao contrário. Né? É verdade. Então, na medida em que nós somos seres espirituais, então nós temos a imortalidade como característica, porque essa é a grande característica não só do Espírito, mas da própria obra do Criador. Né? Tudo é infinito na obra de Deus. Então, há de se compreender que essa verdade é indiscutível. Aprendemos no Livro dos Espíritos, né, que na verdade o nosso mundo normal, primitivo, é o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos. Nossa realidade, corroborando o que diz Teilhard de Chardin, nossa realidade é espiritual. A nossa essência é espiritual. A vida aqui na verdade, é transitória. É um processo, faz parte do mecanismo de evolução. Né? Então, existem outras estruturas de evolução muito superiores às nossas, existem outras muito inferiores às nossas também. Né? Então, isso faz parte desse processo, né, evolutivo, desse mecanismo que nós estamos envolvidos. A realidade é isso, nós somos seres espirituais. Nós somos imortais, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas fomos todos destinados à perfeição. E quando isso acontecer, nós chegaremos ao limite superior da progressão evolutiva. Agora, isso vai levar muito tempo e nós estamos no processo, não é verdade? Então, meus amigos, estamos assim, respondendo a pergunta do nosso Luiz Eustáquio. Esperamos ter atendido a sua curiosidade. Vamos ao nosso intervalo e retornamos a seguir, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje um poema que nos fala da volta. E assim,
se expressa o autor. Adentrei como se fosse velho conhecido. Passeei pelos corredores daquela imensa casa. Minha imaginação criou asas. Para um outro plano viajaram as dores. Ali, apenas eu e meus sentidos aguçados, nada cortante, nada que causasse rumores. Apenas eu e minha vontade alva, como bandeira sagrada da paz. Viajei pelos aposentos, mirei cada detalhe, e até dos entalhes busquei vivificar intenções. Como fosse um analista de sentimentos profundos, vislumbrei o sol nas janelas, percebi que no céu desenhavam-se aquarelas, e no mesclar de cores visualizei mensagens diretas de metas concretas, verdadeiros sinais da estrada do bem. E percebi que ali residi, durante minutos, horas, dias, vidas, sei lá. Não podia precisar, pois naquele momento o tempo não se permitia mensurar. E pelo aroma do perfume singelo, leve, inebriante, que se espalhava por todo lugar, pude constatar que ali não morei sozinho. Ali existiram histórias profundas, contidas em alfarrábios, que precisam ser relidos, remexidos, revirados. Uma sensação de leveza e uma adorável impressão de que braços me envolviam, não como tentáculos, mas como carícias macias, tenras e doces, e dos meus olhos lágrimas brotaram. Uma sensação estranha, chorava. Mas em minhas entranhas o que penetrava era uma sensação branda, de um bem-estar duradouro, algo imorredouro que jamais ficará para trás. E quando na sala principal deparei-me com um imenso quadro, pude ver minha vida retratada, eu e alguém, uma figura de alhures, uma fada encantada. Sim, aquela era minha amada, e aquela um dia foi minha casa, e aquele quadro que venceu o tempo, por certo ficou como vestígio, sinal de uma vida onde minha felicidade foi por momentos retratada. De instantes onde as nuances do bem-querer embalavam meu corpo e alma, um tempo vivido, um tempo que deixara saudades, coisas etéreas, sensações que voavam, momentos perenes, mensagens vivas, um tempo eterno, um sol desfuziante brilhar, uma viagem onde os anjos me levaram para um estágio de minha vida onde eu ainda me permitia amar. Meus amigos, as mensagens aqui divulgadas estão à disposição dos nossos ouvintes em áudio, inserida no contexto deste programa, juntamente com os demais blocos. Para ouvi-la, basta acessar o portal do ICEB, portaliseb.org.br, ou a página do Clube de Arte, clubedearte.org.br, ou ainda em slides, que podem ser visualizados e baixados do portal do ICEB. Bastando para isso, clicar no menu principal Internet do Bem. Ali estarão todos os PPS apresentados desde a inauguração deste bloco. Gratos pela gentil atenção, aqui nos despedimos, com votos de uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar.
meus amigos, meus irmãos, estamos retornando pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso querido irmão, amigo, conselheiro, companheiro, Toninho Barbosa, que ficaria do outro lado do vidro, arredondando as nossas vozes, melhorando as nossas possibilidades. Nós ouvimos ainda há pouco o nosso querido companheiro, Geraldo Cardoso, que, como sempre, apresenta a Internet do Bem, o nosso instituto, cuidando da questão da modernidade, né? Entende que vale a pena a gente aprender a trabalhar com esse recurso fantástico, né? Que é o computador, e dentro dele a rede, né? A rede, a internet, tem muita coisa boa, né? Para a gente aprender. E o Geraldo, ele vai buscando coisa ali dentro, né? Para oferecer a todos nós. Nós agradecemos muito ao Geraldo pela sua maravilhosa contribuição para esse programa, que faz parte, sem dúvida, da cultura espírita, né? Nessa última parte vamos trabalhar a parte da literatura espírita, né? E o nosso Assaruí, ele seleciona um item do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Esse livro foi publicado pela editora Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em Minas Gerais, né? Então, hoje nós temos aqui o texto chamado Boas Obras. Ele é baseado em que Mateus disse em 5,16. Jesus falou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Repetindo, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quer dizer que as coisas boas têm que ser mostradas, né? E exemplificadas. Exemplificadas, né? Muito bem. E o nosso Emmanuel começa o seu comentário assim: brilhe a vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. O Emmanuel é terrível, né? Porque ele vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ele vai encaixando. É isso mesmo. Terrível no bom sentido, naturalmente. Né? E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. A gente pensa as luzes, né? A águia, né? O cérebro. Contudo, claro, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então fica muito claro, né? Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. E complemento o nosso Emmanuel, né? É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Olha que frase. Somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Quer dizer, os nossos sentimentos são combustível. Não é verdade? Quer dizer, é isso que vai provocar essa nutrição, né? A chama espiritual alimentando o nosso espírito, né? Então diz ele, com o amor estimularemos o amor. Então o amor surge pelos caminhos do amor e não pelo desamor, né? Não pelo castigo, não pela violência, pela maldade, né? Com a humildade geraremos a humildade,
Então não é a prepotência que gera a humildade, não é o orgulho, né, que gera a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros, né? Como Jesus, a minha paz vos dou, mas não com dar o paz mundo, dos né? homens, exatamente, né? Com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, a remata ao nosso benfeitor. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento. Porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. É interessante que isso me lembra até uma piada, sabe? Que é bastante conhecida no meio espírita. Diz que havia um grande expositor, né, que falava maravilhosamente bem lá no centro espírita, né? As pessoas se juntavam para ouvir os seus argumentos, seu conhecimento, as suas citações, a profundidade dos pensamentos filosóficos, etc, etc. E tinha um senhor humilde, né, que sentava ali sempre na primeira fileira, ansioso por ouvir os ensinamentos e anotava as coisas. Enfim, os anos se passaram e os dois acabaram desencarnando. E o expositor realmente estava passando dificuldade na espiritualidade, né? Ele havia uma grande distância entre as coisas que ele pregava e o que ele fazia. E ele estava, na verdade, sofrendo. E um dia ele encontra o homem desencarnado, pobre, modesto, humilde, sentava lá. Na verdade, ele se encontrou porque o desencarnado orava por ele agradecido pelo que aprendeu. Então, o expositor famoso, conhecido, né, pergunta, mas escuta, eu passei a vida pregando, né, ensinando as coisas, e você lá assistindo. E você hoje está muito bem espiritualmente, estou vendo você aqui, muito brilhando, né, espiritualmente. O que aconteceu? Então, o senhor modesto, humilde, disse, pois é, na verdade, tudo aquilo que eu aprendi com você, eu botei em execução, eu aprendi e fiz. Por isso eu estou nessa situação hoje, graças a Deus e graças a você. É interessante, é uma anedota, né, que se conta no meio espírita. Quer dizer, alguns falam, outros fazem. E é exatamente isso o sentido das boas obras, né? Mas que a luz tem que brilhar através das obras. Né? Quer dizer, isso é muito, muito, muito importante. Você vê como é que o espiritismo, sobretudo no Brasil, né, ele se alinhou com a questão da caridade, né, da prática da caridade. Quer dizer, não há espiritismo sem caridade. E isso é combatido em outros lugares. Em outros lugares não é entendido assim, né? Mas uma vez me perguntaram assim, qual é a palavra mais importante que tem na doutrina espírita? Eu não tive nenhuma dúvida. A palavra é caridade. Porque o espiritismo se fundamenta nisso. Fora da caridade não há salvação. E a caridade, descrita de maneira extraordinária, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, a benevolência, a indulgência, o perdão. Quer dizer, isso é uma coisa a ser praticado, experimentado, né, durante todo o tempo. Essa atitude caritativa, na verdade eu entendo que essa atitude caritativa é a característica das criaturas do reino dos céus. Elas vivem em estado de caridade. Enquanto que para nós, que ainda não somos, estamos distantes do reino dos céus, a caridade é um momento, né? Tem uma pessoa doente, sofrendo, a gente faz uma prece, vai ajudar, leva um remédio, dá um passe, é um momento de caridade. Mas daqui a pouco vamos para a nossa vidinha de orgulho, de ambição, de vaidade, nosso dia a dia. A caridade é sazonal, né? É de momento. Enquanto que os seres do mundo espiritual vivem em estado de caridade. Ou seja, eles podem apresentar não só os pensamentos, mas as ações do bem. Né? Eles vivem fazendo isso continuadamente, como o doutor Bezerra, né? Vive em estado de caridade, vive ajudando todo mundo. Certamente há muitos e muitos outros espíritos nesse padrão que brilham, a sua luz brilha, mas ele mostra esse brilho através da sua ação efetiva no bem. E esse é um sentido importante, né? Herculano Pires sempre dizia isso. O espiritismo é uma filosofia prática, ou seja, é para ser praticado.
Então não adianta a gente ficar pregando, falando, como nós aqui estamos falando, sabe? Mas se lá fora você não tiver as ações do bem tomando conta da sua vida, né? Na verdade você não construiu efetivamente um verdadeiro sentido de evolução. Mas é curioso, César, em todos os ensinamentos, em todas as práticas, né, que a doutrina nos oferece, esse binômio, né, de aprender e agir, né, de falar e praticar, ele está presente. Né? E em praticamente nenhum postulado do Espiritismo nós não deixamos de entender a importância do exemplo. Né? Brilhe a vossa luz. Né? Isso mesmo. Nós estamos sempre vendo a questão do exemplo, né? Porque o exemplo ele é educativo. O exemplo ele mostra aos outros aquilo que nós queremos provar, né? Então, o proselitismo praticamente ele não existe no Espiritismo. Nós não saímos por aí apregoando, catequizando ninguém, seja espírita, essas coisas. Acontece o seguinte: a melhor forma, e Kardec é quem preconizava isso de uma maneira mais objetiva, a melhor forma de você conseguir que alguém se interesse pelo Espiritismo é agindo como espírita. Isso. A pessoa vai olhar no exemplo que você está transmitindo, e isso é possível fazer no trabalho, no lar, na escola, na própria casa espírita, em todos os lugares. É possível que nós nos exemplifiquemos como espíritas. Então, a questão não é só, como você muito bem colocou, de ficarmos aqui analisando, falando e enunciando frases bonitas, frases concretas, de impacto, né? Se nós não estamos, como diz o texto aqui, que Emmanuel muito bem colocou e analisou, né? Se nós não estivermos executando as boas obras. E são boas obras, não são apenas obras. Porque quando nós falamos em obras, nós estamos quase nos aproximando da dádiva que os fariseus e os doutores do templo faziam na entrada do templo. Agora, quando nós falamos em boas obras, nós estamos falando do óbolo da viúva, isso, que fez a sua... que Jesus elegeu como a mais caritativa, de melhor impacto, porque ela estava tirando daquilo que não era dela. Ela estava colocando na caixa de coleta muito mais do que ela poderia fazer, e coisas até que poderiam fazer falta para ela. Então, aquilo é uma boa obra. Né? Então, e é preciso também, quando nós falamos em boas obras, né? Ou seja, praticarmos aquilo que aprendemos e aquilo que ouvimos, é preciso que haja também um tirocínio da nossa parte, para que nós saibamos que boas obras e caridade e filantropia e ajuda ao próximo é aquilo que o senso comum recomenda e não o que nós achamos que é. Quantas vezes eu tenho oportunidade na prática espiritista de ouvir palavras de pessoas que dizem assim: eu estou passando por dificuldades tão grandes, com problemas tão sérios, não sei que mal eu fiz a Deus, eu não mereço isso. Interessante. Entendeu? Eu faço tanta caridade, eu ajudo tantos outros, por que me acontecem essas coisas tão terríveis, esses dramas tão difíceis de serem entendidos? Então, quando nós praticamos aquela obra, que é aquela que nós achamos que está certo, nem sempre é aquilo que deve ser feito. É isso mesmo. Não é? As boas obras, elas devem fazer parte do senso comum. Não é? Tem aquela quadrinha, que os ouvintes me permitam repeti-la, que diz que a caridade é uma flor singela que cresce na esteira do bem. Acho que a pessoa logo perde quando acredita que tem. É isso mesmo. Então, quando nós nos declaramos caridosos, né, benfeitores, e esperamos que com isso não passemos pelas agruras da vida, pelas dificuldades da existência, então nós estamos eliminando naquele momento o próprio ato de ter ajudado. Né? Então eu acho que é por aí. Nós devemos olhar mais pelo
por esse texto de boas obras. Muito né? bom, muito bom. Né? Repetindo, né, mais uma vez, Mateus, quando ele diz que assim brilhe também a vossa luz. Ele está também dizendo que brilhe a luz, não que simplesmente a luz se faça. É isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecidos como sempre pela atenção de todos, lembrando que no próximo dia 30, às 2h da tarde, começa um seminário imperdível com a nossa querida amiga e irmã Dora Encontre. Estará presente também a nossa querida irmãzinha, a Natasha McKenna, e vamos ter música, harmonia, educação e espiritualidade. Todos estão convidados das 2 às 5 horas, ali na sede do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, na Rosim Valles 182. Agradecemos muito pela atenção de todos. Nossa Saruí, por favor. Pedindo as bênçãos do Pai para todos e que possam todos executar as suas boas obras em nome do Pai. Muita paz, muita luz e até a próxima semana neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha McKenna e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. Revista Cultura Espírita, junho de 2012. Artigo central: Magnetismo e Espiritismo, Ciências Irmãs. Paulo Henrique de Figueiredo. Pelos caminhos da educação. Ecologia 1, Homem-Natureza e a Ecoética, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Atrações e Repulsões Áuricas e a Física Quântica, Moacir Costa de Araújo Lima. Entrevista de junho, a transição planetária e os novos rumos para o planeta no século XXI, Lara Moutinho da Costa. Crônicas de Família, Ana Guimarães, o perfume do amor. Destaque para a UPI André Luiz, Passa 4, Minas Gerais, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Empatia, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Problemas de Mediunidade, Estudos Psíquicos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Ayrton Xavier, Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Na página da Juventude, o nosso jornalista Marcos Leite, a responsabilidade do jovem no meio ambiente. Revista Cultura Espírita. O lançamento do Clube de Arte para o mês de junho é o CD do seminário Transição Planetária. Este CD contém a primeira parte em áudio do seminário realizado pelo expositor espírita Divaldo Pereira Franco, no 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás. São 70 minutos de esclarecimentos sobre o momento em que vivemos na transição de nosso planeta para o estágio de mundo de regeneração. Vale a pena conferir. Big 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.